Olá, o Pix Notícias está começando. A partir de agora, as principais informações da região. Veja o que nós preparamos para você ficar bem informado. Quermesse de Garopaba retornará para a praça. Artistas nacionais já foram anunciados para a 22ª edição. Paulo Lopes realiza a primeira edição da Agropolo. Feiras, atrações musicais e mais de 400 bovinos serão leiloados. Expectativa é movimentar R$1,5 milhão em negócios. Já está em vigor em Garopaba uma nova lei que regulamenta o tempo de espera em filas de bancos, correios e lotéricas. Estabelecimentos que descumprirem podem ser multados. Postos são obrigados a mudar a exposição de preços. Nova regra da ANP já está em vigor em todo o país. Morador do Macacu tem acesso a rancho de pesca prejudicado. Construção da estrada impede que pescador possa acessar os barcos. E vamos te mostrar que Tubarão ainda sofre as consequências da enchente. Moradores mais afetados ainda precisam de doações de móveis e eletrodomésticos para reconstruir as casas. Fique com a gente, o Pix Notícias está começando. Olá, obrigado pela companhia. E começamos essa edição falando de festa. Os nomes dos cantores nacionais para a 22ª Quermesse de Garopaba já foram anunciados. O evento volta a acontecer após 2 anos de pandemia, onde as recomendações eram evitar qualquer tipo de aglomeração. Felizmente, os números de casos de infectados pelo vírus diminuíram e os eventos tradicionais do município voltam a acontecer. E esta edição pretende resgatar antigas tradições da festa. A dupla sertaneja Henrique e Diego está confirmada para a abertura dos shows nacionais da 22ª edição da Quermesse de Garopaba. Suíte 14, banheira de espuma, nós dois se amando e a lua por testemunha. Na sexta-feira sobe ao palco a cantora Bruna Viola, violeira brasileira ganhadora do Grammy Latino em 2017. Aonde a bruta põe a bota, a feia não bate asa. Comigo o sistema é bruto, meu nó ninguém desata. No sábado será a vez do cantor Vitor Clay, cantor gaúcho criado em Balneário Camboriú, que tem como padrinho o cantor Armandinho. Entre os sucessos que irão embalar Garopaba está O Sol. Lançado em 2017, é o maior hit do artista. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar, paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. A festa, que acontece no dia 16 de junho, uma quinta-feira, e segue até domingo, dia 19, também contará com atrações locais e regionais que ainda serão anunciadas. A Quermesse de Garopaba se tornou um dos principais eventos culturais aqui da região. Durante 22 edições, tiveram diversos artistas nacionais, e esse ano não será diferente. A principal novidade será a volta da realização do evento aqui na Praça Governador Ivo Silveira. O retorno da festa para o local onde tudo começou está mexendo com o imaginário do público, tanto para quem sempre acompanhou, quanto para quem já viu, porém não sabe como é as apresentações na praça, como também para quem vai ver a quermesse pela primeira vez. Eu achei bem melhor, porque lá aqui a gente fazia apresentação com o grupo, né, de idosos, fazia as brincadeiras que eles convidavam, e lá a gente não foi mais, porque lá é longe, é contramão. Tinha que ser aqui na praça para a gente assistir. Cauã, eu gostaria de saber se você já assistiu alguma quermesse aqui em Garopaba. Já. Tu já viu a quermesse ser realizada aqui na praça? Não. Eu nunca vi.
como é que tu acha que vai ser a quermesse aqui na praça? Eu não sei como vai ser, porque não tem espaço, né, pra botar os brinquedos, essas coisas que tem lá na quermesse. Não sei como vocês vão fazer aqui, mas eu acho uma boa ideia fazer aqui. A primeira vez que você vai assistir a quermesse aqui em Garopaba, já ouviu falar? Qual é a sua expectativa? Que agora, passando mais a pandemia, que seja um bom evento para a cidade. Agora voltará a ser realizado aqui na Praça Central de Garopaba. O que você acha disso? Uma boa iniciativa. Por passar a pandemia agora, é uma boa oportunidade tanto para a cidade como para os espectadores do evento. A festa foi realizada pela primeira vez em 1999. E é sempre realizada em paralelo com as atividades religiosas de Corpus Christi. Em 2015, após a reforma na praça, a quermesse deixou de ser realizada no coração da cidade e passou para outros locais. Primeiro, próximo ao camping, em 2 edições, e depois, em 4 edições, próximo à rodoviária. Devido à pandemia, em 2020 e 2021 não teve quermesse. Agora, a atual administração pretende trazer novamente a tradição da festa para a praça. A intenção da Prefeitura da Administração é resgatar a tradição da quermesse, como a própria palavra ela fala. A quermesse ela é uma festa comunitária e assim se criou lá em 1999 e ao longo dos anos ela foi se desenvolvendo aqui nesse espaço que a gente está hoje e depois ela se transformou numa festa comercial. Então o propósito desse ano, após 2 anos de pandemia onde a festa não aconteceu, realmente é resgatar a nossa tradição, o nosso passado, aquela festa da quermesse que acontecia, né, como a maioria das pessoas tem a lembrança, e trazendo ela para a praça. Então o objetivo da administração é realmente resgatar a cultura da quermesse na praça, né, com um evento completamente social. Esse é o principal objetivo da nossa administração para a quermesse desse ano. Uma empresa será contratada para organizar o evento na parte estrutural. No momento, esse processo ainda está em fase licitatória. O que se planeja é que a estrutura seja parecida com a que foi montada nas festividades de 60 anos de Garopaba. A quermesse ela vem dentro de um segmento muito parecido com o que foi o aniversário ano passado. O palco ele será colocado no mesmo local do ano passado, né, da festa do aniversário, e o espaço da praça como um todo ele foi revitalizado, é visível isso, porém para o show acreditamos que não haverá nenhum tipo de dano ou prejuízo para o público que aqui vai estar. Acho que todos vão conseguir ter acesso, né, ao show, à visualização do show como um todo, sem qualquer tipo de prejuízo. Algumas perguntas acabam acontecendo sobre, mas o gramado da praça não vai estragar, enfim. Como são shows de duração pequena, aproximadamente 1h30, 2 horas, então aquele público massa que vai estar para o show, não acreditamos que isso vai acabar trazendo algum tipo de prejuízo. E ainda a gente não tem uma empresa vencedora do processo licitatório, que acontecerá semana que vem, para que daí sim a gente possa, junto com essa empresa, estudar e ver a melhor forma de estar criando, né, o espaço para a quermesse desse ano. Ainda de acordo com a administração, o evento pretende dar mais espaço para entidades sociais do município. Sim, esse ano serão 14 entidades, então a gente vai ter 14 estandes para as entidades sociais que serão disponibilizadas aqui na praça para a quermesse, sem qualquer tipo de custo. Então não será mais como a gente tinha nos anos anteriores, que era uma quermesse com a questão, ela era comercial, né? E dessa forma esse ano a gente resgata ela trazendo para o cunho social e doando toda a estrutura para que essas entidades venham aqui e possam explorar o seu comércio dentro da quermesse sem qualquer tipo de custo a mais para estar dentro do espaço junto com a gente. E falando em festa, neste final de semana está sendo realizada a primeira edição da Agropolo em Paulo Lopes. O evento, que é realizado no Parque de Eventos Municipal, tem exposições de animais, máquinas agrícolas, feira de produtos locais e apresentações musicais. E o mais esperado, o leilão de gado. Serão leiloados mais de 400 bovinos e a expectativa é que seja movimentado aproximadamente R$1,5 milhão de reais. A Agropolo tem como objetivo fomentar diversos setores da economia local e da região em 3 dias de evento. As atrações, que iniciaram nesta sexta-feira, se estenderão até domingo. Além das exposições voltadas ao agro,
O evento também reúne produtores na feira de produtos locais. Entre as atrações também estão as apresentações musicais, com a participação da cantora sertaneja Maiara Coelho, a dupla Andrei Christian e de Madeira e Mike Rey. Para a pecuária é importante, nós vamos vender aqui quase 500 cabeças de gado, mais de R$1.300.000, né? Mas também todo o comércio, toda a economia de Paulo Lopes está participando, né? É um momento de fazer divulgação dos nossos produtos, né? Temos diversos outros produtores de outros ramos de atividade participando do evento e isso é um momento de mostrar Paulo Lopes ao litoral catarinense, à Grande Florianópolis, a todos que aqui vierem. No local, quase 70 animais estarão expostos entre bovinos de diferentes raças, equinos, caprinos e ovinos. Todos eles são puros de raça. Esses animais poderão ser negociados direto com o criador. Já o leilão de gado será a grande atração. Bezerros e bezerras, novilhos e reprodutores da raça Brahma, Limousin, Charolais estão entre os animais ofertados. Ao todo, serão mais de 400 animais, em 75 lotes de raças zebuínas e europeias. A expectativa é que seja movimentado R$1,5 milhão com a venda de animais. Os animais são animais de produtores aqui da região, né? Então, todo ano existe a safra de terneiro. As fazendas se preparam, colocam os animais em cria, esses terneiros nascem e aí em torno dos 6, 7, 8 meses existe o desmame, que é a separação do animal da mãe para a venda, né? Então essa venda esse ano será feita aqui no Parque de Exposições. Então os tradicionais criadores aqui da região vão ofertar seus produtos no leilão. Então é uma comodidade para o comprador, que pode vir aqui no parque e olhar todos os animais, e também é uma forma de agregar valor ao vendedor, porque aqui no parque ele vai ter mais do que um olhando, né? Quando ele vende na fazenda, geralmente é um comprador só que vai lá e procura fazer a compra. Aqui no parque nós teremos várias pessoas lançando e por isso que se chama pregão, né? Quem dá mais leva. São nesses piquetes que os animais serão colocados e separados por lote, antes de serem levados ao palco. Boa parte desse gado é de Paulo Lopes e região. Antes de virem para o parque, os animais foram inspecionados pela IPAGRE e pela Secretaria de Agricultura. Paulo Lopes nós temos produtores predominantemente de animais zebu, né, bovino zebuíno, mas já há alguns anos tem introduzido raças europeias, né? Então hoje nós estamos com uma genética bem qualificada para estar apresentando nesse leilão. E os produtores foram mobilizados juntamente com o escritório da IPAGRE em reuniões de propriedade, em grupos de produtores e convidados a participar. E nisso já faz alguns meses, desde o final do ano passado, a IPAGRE já está nesse movimento de acompanhando as propriedades e vendo quais animais teriam aptidão, né, para estar presente no leilão. Então hoje nós temos em torno de 405 animais, terneiros e terneiras que vão estar presentes. E alguns animais PO, que daí já não são de produtores em Paulo Lopes. Tem um produtor em Paulo Lopes que tem animal PO, mas os outros são de fora, que a ideia é justamente estar mexendo um pouquinho com a questão genética, né? E cada vez buscando uma pecuária de melhor qualidade. A administração acredita que eventos como esse trarão benefícios para a agropecuária local a longo prazo. Bom, nós estamos abrindo uma vitrine agora, né? Que Paulo Lopes sempre foi um município de cultura de pecuária, né? É uma das principais rendas do município é da pecuária. Então um evento desse mostra, né? Traz a mais compradores o potencial que nossa pecuária tem. E com certeza está vindo trocas de tecnologia de produtores, né? E empresas vindo até o local, apresentando outras formas também. E cada vez mais o produtor começa a ter a demanda de produzir melhor, com mais qualidade, com mais sustentabilidade. Então eu creio que eventos como esse propiciam a gente seguir nesse caminho, sabe? O leilão terá transmissão ao vivo pelo YouTube e os interessados poderão fazer lances online. A Pix TV trará para você a cobertura completa desse evento na próxima edição do Pix Notícias. Moradores do bairro São João enfrentam consequências da enchente do Rio Tubarão. A ajuda de voluntários e doações são essenciais na reestruturação das casas. A formação de um ciclone extratropical associado à passagem de uma frente fria deu origem a uma chuva torrencial que atingiu o sul do estado na semana passada. E em Tubarão, alguns bairros foram inundados pela água,
quando o rio que corta a cidade transbordou. Nós estamos aqui em Tubarão, no bairro São João, e viemos conversar com os moradores para entender como está sendo o processo de reconstrução das suas casas. Junto com o sol, as doações chegaram para trazer um pouco de esperança a uma das comunidades mais afetadas pela cheia do rio. As paredes das casas do bairro São João, em Tubarão, guardam as marcas de uma noite que muitos gostariam de esquecer. Os moradores da rua Pedro Menegás foram alguns dos mais afetados pela enchente do rio, que transbordou na noite de quarta-feira passada. A água chegou a alcançar 1,5 metro de altura e muitos acabaram perdendo tudo o que havia dentro de suas casas. É que quando a gente pensava já que tinha passado, a gente pegou todo mundo de surpresa, né? Porque a previsão do tempo estava para parar a chuva e até o rio já estava abaixando, né? E aí foi que veio a tromba d'água lá da serra, lá de cima, onde pegou todo mundo de surpresa. E claro, mesmo não tinha muito o que fazer, né? Avisados, saíram todo mundo de casa, mas os bens ficaram, né? Assim, alguns com a esperança que a água não chegasse aonde chegou, né? E outros sem condições. E muitas coisas, por exemplo, móveis dentro de casa não tinha como, não adianta levantar 1,5 metro d'água dentro de casa, vai botar os móveis para onde? Então, alguns pertences que poderia ter livrado, assim, a gente, com a fé que a água não ia chegar aqui, a gente até perdeu, né? Mas isso não fui só eu, foi todo mundo, né? É o que aconteceu. As calçadas ainda estão sujas com a lama que invadiu as casas. Os móveis são carregados para caçambas, como se fossem entulhos. Mas são recordações perdidas. Sofás, camas e cozinhas que pertenciam a alguém, fruto de uma vida inteira de dedicação para conseguir adquirir cada peça desse mobiliário. A gente já mora aqui uns 25 anos, mas nunca tinha chegado nessa altura assim, né, nesse ponto aí. E a gente passou horas difíceis, momentos bem difíceis, assim que tivemos que sair de casa, porque a água estava subindo muito rápido e quando vimos a gente conseguiu sair ainda, até eu não queria sair, mas a minha esposa, vamos levantar umas coisas e a gente só deu tempo de levantar umas roupas, pegar o carro e sair, porque senão depois a gente não saía mais. Mas graças a Deus a gente conseguiu levantar umas coisas e saímos no momento. Mas foi coisa rápida. A chuva subiu muito rápido e a água subiu muito rápido. Perdemos muitas coisas. Os móveis perdemos tudo. A televisão, meu genro está tentando recuperar, a geladeira, fogão. E foi isso. Em meio a esse cenário trágico, a ajuda de desconhecidos, seja através de doações, trabalho voluntário ou mesmo uma palavra de esperança, foi essencial para que os moradores encontrassem força para se levantar novamente. E nesse momento estamos aí chorando junto com aqueles que estão chorando. Muitas famílias necessitadas, muitas famílias chorando e estamos juntos para ajudar uns aos outros. Estamos aí independente de religião, independente de família, independente de qualquer coisa. Estamos aí juntos, ajudar um ao outro. Pode fazer o pouco que a gente faz, já é o suficiente. Se nós nos unir e cada um ajudar um pouco, com certeza, nós vamos estar ajudando muito essas famílias. O seu Luiz Carlos é um dos voluntários que está reerguendo a comunidade. Ele opera uma retroescavadeira e veio de Pedras Grandes para ajudar. Foi uma tragédia aqui, né, para essa comunidade. Então a gente não é dessa localidade, a gente é de Pedras Grandes. Então a gente fez uma doação, patrão e tal. E hoje a gente arrumou mais 2 empregados para vir dar uma mão, para alertar esse povo, né, que estão tudo desabrigados. É uma calamidade que está esse povo aí, né. Então a gente estamos aí na luta e vamos tocar até acabar, né, ver o que nós podemos fazer. Na casa do seu Lauro, ele mostra o nível que a água alcançou. Ele conta que, além do dano causado pela água, o micro-ondas pegou fogo e prejudicou as paredes da sua casa.
Mas ele nos lembra que, apesar da dificuldade de atravessar essa tragédia, o que realmente importa é que nenhuma vida foi perdida. E agradece toda a ajuda que recebeu. Os bens materiais a gente consegue, ou se não consegue, vive com o que a gente tem, né? E então a gente tem que se contentar assim e, como diz o ditado, bola para frente, diz o povo. O que passado é passado, agora já passou. Agora é vida nova. É vida nova, tudo começo de novo. Né? Casa, até móveis, de repente novos, que os meus usados, vende, doações, coisas assim, e vai seguindo a vida. E o prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, fala da recuperação da Cidade Azul. Depois de uma semana de mais esse evento que tanto preocupou a nossa comunidade e tantos prejuízos causou a Tubarão e a toda a região, nós estamos agora na fase final de levantamento de perdas, até porque para a comprovação do decreto de emergência, para sua homologação junto aos órgãos do governo do estado e do governo federal, nós precisamos detalhar no relatório aquilo que aconteceu setor por setor. Trabalhamos durante a semana toda, é claro que paralelo ao atendimento de tantas famílias desabrigadas e desalojadas, mas estamos nessa fase final de levantamento. Infelizmente, o prejuízo só na área pública já ultrapassa a casa de 100 milhões de reais. O governo do estado tem sinalizado, tem demonstrado o desejo de participar dessa reconstrução, uma série de programas, e o município também está fazendo a sua parte para que, com toda essa força voluntária que a gente tem encontrado mais uma vez aqui na comunidade, a gente possa, no menor espaço de tempo possível, restabelecer a normalidade da vida das pessoas, a rotina e o cotidiano do município, na convicção de que vamos superar mais essa dificuldade. Afinal de contas, o povo tubaronense é muito resiliente, é muito forte, já enfrentou adversidades ainda mais dramáticas do que essa, porque nesta, graças a Deus, não perdemos nenhuma vida. Enquanto há vida, há trabalho, há esperança e juntos nós vamos reconstruir a nossa cidade. Nossa solidariedade a toda a população de Tubarão e demais cidades da região atingidas. 42 municípios catarinenses decretaram situação de emergência em Santa Catarina, em razão das fortes chuvas. Em todo o estado, mais de 9.000 pessoas ficaram desalojadas e 869 desabrigadas. As chuvas afetaram a vida de mais de 52.000 pessoas. Para auxiliar as cidades atingidas, o estado já está recebendo os planos de trabalho para a recuperação. O governo do estado auxiliará na construção de casas para aqueles que perderam as residências. Os municípios atingidos pelas chuvas na última semana já podem apresentar os planos de trabalho para acessar os recursos anunciados pelo governador Carlos Moisés. A informação foi repassada aos prefeitos em reunião realizada na tarde da última terça-feira com o chefe do Executivo Estadual e o secretário-chefe da Defesa Civil, David Buzzarello. O encontro reuniu, de maneira online e presencial, representantes dos 42 municípios que decretaram situação de emergência. Estivemos hoje aqui com a presença do governador Carlos Moisés, com o secretariado que está atuando diretamente nas enchentes que ocorreram em Santa Catarina. E a gente hoje, de maneira muito prática, de maneira muito responsável e dinâmica também, a gente buscou levar aos municípios o braço do Estado, dizendo, olha, o Estado está à disposição, nós vamos ajudar com recursos financeiros de maneira complementar dentro daquilo que o município foi causado nas suas situações pontuais em cada município. A gente sabe que muitos municípios foram atingidos até agora. 42 municípios decretaram situação de emergência. Em cima disso, os municípios vão montar o plano de trabalho. A gente montou uma estrutura específica aqui dentro da Defesa Civil para atender esses municípios. Esses planos de trabalho vão chegando na Defesa Civil, a gente discute com cada município e de maneira imediata busca a liberação desses recursos para o quanto antes a gente estabelecer a normalidade em todos esses municípios que foram afetados pelas enchentes.
Esse trabalho é um trabalho muito dinâmico, né? A todo tempo os municípios vão solicitando e vão trazendo para nós esses pedidos. A gente tem dado toda a rapidez necessária para esses encaminhamentos, dentro de uma documentação mínima que depende do município nos encaminhar. Até agora nós encaminhamos mais de 6.642 itens de assistência humanitária, que representam um investimento de R$700 mil do Estado, onde que a gente tem levado cesta básica, colchão, kit de higiene, kit de limpeza, para que a gente possa ajudar ao máximo possível as pessoas que são acometidas por esse momento climático. Então o Estado tem dado toda essa rapidez, os municípios têm nos solicitado pedidos complementares, a gente tem atendido em 100% todos esses pedidos. A política de incentivo ao cicloturismo foi aprovada essa semana na Assembleia Catarinense. O objetivo é estimular o uso da bicicleta, o turismo ecológico e os bons hábitos do cidadão catarinense. O PL agora segue para a sanção do governador. Aprovado em plenário o projeto de lei que institui a política de incentivo ao cicloturismo. A intenção é estimular o uso de bicicleta no turismo ecológico e os bons hábitos de saúde do cidadão catarinense. O projeto também tem como objetivo valorizar a cultura e o agrupamento de pequenas empresas regionais que podem se beneficiar com este modelo turístico. A matéria é uma iniciativa do deputado Volney Weber e foi aprovada com emendas para determinar, por exemplo, que as rotas de cicloturismo sejam traçadas e implantadas considerando as bacias hidrográficas, o relevo e a formação histórica, cultural e social de cada região. Outra emenda prevê a regulamentação de itens como o padrão de sinalização das rotas e o traçado para a integração dos municípios. O projeto segue para a sanção do governador. O cicloturismo é um turismo diferenciado, ele tem um perfil diferente, onde usa a bicicleta não só como meio de transporte, mas como uma parceira na sua viagem, onde foca não o destino final, mas todo a sua trajetória, né, interagindo, conversando com as pessoas. A proposta também é fazer esse projeto de lei, onde cria junto Estado e município uma parceria. O Estado criando a rota do cicloturismo, né, identificando com sinalização e definindo a rota, e também a parceria com o município, fazendo com que, através do município, se execute as rotas, né, criando as estruturas e tão logo, né, dando suporte aos usuários dessa modalidade, né. As vagas de leitos de UTI pediátrica estão quase todas ocupadas em Santa Catarina. Em toda a rede pública de saúde, há apenas 2 leitos livres. O aumento de número de leitos foi discutido nessa semana na Assembleia Legislativa. Dados divulgados pelo painel de leitos da Secretaria de Estado da Saúde repercutiram no plenário da Assembleia Legislativa. O deputado Sargento Lima usou a tribuna para apresentar os números que mostram que o Estado conta com apenas 2 leitos de UTI pediátrica livres. Das 92 unidades ativas para o atendimento de crianças, 90 estão ocupadas. Já em relação aos leitos neonatal, são apenas 9 vagas disponíveis. Dos 206 leitos, 197 estão ocupados. O parlamentar cobrou uma ação do governo do estado para aumentar o número de vagas. Estamos enfrentando agora um gargalo de internações. Várias regiões do estado já têm 100% de ocupação de leitos UTIs. Graças a Deus, Joinville é a que apresenta um número menor, com 86% de ocupação, mas isso não nos tranquiliza de forma alguma. Por quê? Porque nós acabamos recebendo pessoas que vêm de todas as regiões do estado de Santa Catarina, acabam afunilando em Joinville. É necessário que você comece a partir de hoje, tomar uma decisão, uma postura diferenciada em relação àquela cidade, que é a cidade de Joinville, que absorve aí praticamente 60 municípios em relação a atendimentos, recebem ambulâncias do estado inteiro, e hoje o que o governo está fazendo? Está ressuscitando a ambulância-terapia, nada mais que isso. E falando em saúde, o câncer pode ser silencioso. E descobrir ele no início pode ser fundamental na hora do tratamento. Por isso, este mês é destinado para a estimulação de exames preventivos contra o câncer de boca. Em Garopaba, durante a semana,
foi realizado exames em unidades móveis em 2 pontos do município. Dentistas e médicos costumam dizer que a saúde começa pela boca. A frase é um alerta, já que maus hábitos relacionados a essa região podem causar diversos problemas. Entre eles está o câncer de boca. O Maio Vermelho é a campanha que chama a atenção para a doença. Em Garopaba, a campanha já começou. Essa unidade móvel realizou exames preventivos na Praça Central e também no bairro Campo Duna. A ação busca orientar a população com relação aos riscos de não ter uma higiene bucal adequada. Foram encontrados ontem e hoje, então a gente está orientando o paciente, para realizar um encaminhamento para um especialista. Então tudo a gente está fazendo avaliação para encontrar lesões e orientar os pacientes. A intenção é alertar que o câncer bucal pode se tornar um tumor maligno, que afeta toda a estrutura da boca, podendo se espalhar para outras partes do corpo. Então, o câncer ele é muito perigoso, Ele pode ir para outros órgãos, acontecer a metástase. Então, é muito importante pode ser uma pequena lesão que pode virar, uma grande lesão e afetar todo o órgão, todo o organismo da pessoa, O câncer de boca é pouco conhecido, mas muito sério, pois mata em 50% dos casos em função do diagnóstico tardio. Por isso, profissionais alertam para o autoexame. Em qualquer sinal suspeito na boca, recomendam procurar um dentista. Pequenas mudanças que acontecem na boca, como uma ferida que nunca cicatriza, até uma mancha estranha que surgiu, podem ser sinais de câncer. O autoexame é simples. Em frente ao espelho, com a língua para fora, a pessoa pode verificar se tem algum tipo de alteração, olhando embaixo e dos lados da língua, e observar se tem alguma ferida ou mancha nas bochechas e lábios. Outra recomendação é tocar em alguma parte da boca e perceber se tem algum incômodo. O câncer ele pode ser bem silencioso, Então por isso que a gente está fazendo essa campanha para a prevenção do câncer de boca. Então o paciente ele tem que sempre ter o autocuidado, Se olhar no espelho, olhar as bochechas, lábios, a língua, para ver se não tem nenhuma lesão, nenhuma ferida, alguma mancha que pode ocasionar o câncer de boca, O Sul é a região com o maior número de fumantes no Brasil, e isso influencia o número de afetados pelo câncer de boca, já que o tabagismo é a principal causa da doença. Por isso, fumantes e pessoas que ingerem álcool constantemente devem redobrar a atenção. As condições de tráfego na BR-470 têm preocupado entidades da região. Eles pedem que técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, visitem o trecho não duplicado da rodovia para conferirem as condições de trafegabilidade. As obras de duplicação da BR-470 voltaram a ganhar destaque no plenário da Assembleia Legislativa. O deputado Ricardo Alba repercutiu o convite feito por 25 entidades de Blumenau e outras cidades do Vale do Itajaí a dirigentes do Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT. As entidades emitiram um documento após terem conhecimento de que uma comitiva da autarquia estaria em Santa Catarina para visitas técnicas em obras federais de infraestrutura no estado. O apelo das entidades é que os dirigentes do DENIT circulem pela BR-470 até a Serra dos Ilhéus, em Pouso Redondo, e confiram as condições de tráfego na rodovia. Eu convido os técnicos do DENIT a lerem esse convite público feito por diversas entidades empresariais e representativas do Vale do Itajaí, onde convida os técnicos do DENIT em Brasília a conhecerem o trecho da 470, pelo menos até a Serra da Santa, em Pouso Redondo, verem as condições precárias da rodovia, ver a necessidade de ter uma maior celeridade na duplicação até o lote 73 em Indaial, mas ver também a necessidade de manutenção da rodovia, de revitalização dos trechos no Alto Vale, muito precários, das pontes, uma inclusive foi interditada em Pouso Redondo, que passa pelo Rio das Pombas, e a necessidade também de um cuidado mais acentuado na ponte de Ibirama. Essa daí não tem como ter uma solução paliativa, uma ponte alternativa como o Exército fez no caso do Rio das Pombas. Essa ponte é estrutural, a de Ibirama, Então, que o DENIT tome os devidos cuidados e assuma a sua responsabilidade na manutenção rodoviária da BR-470 em Santa Catarina. Uma lei municipal quer diminuir as filas de bancos, correios e lotéricas em Garopaba.
e também prevê multas de cerca de R$ 4.000 caso a medida não seja cumprida. Apesar de tantas facilidades digitais oferecidas hoje em dia, a espera na fila de bancos e lotéricas permanece bem atual. Uma lei federal regula para no máximo 15 minutos de espera em dias normais o atendimento. Em Garopaba, uma lei municipal também quer delimitar um tempo de espera nos atendimentos bancários e incluir mais serviços. O intuito da lei não é punir, né? É sim que seja cumprida e não precisa penalizar a instituição. Nós queremos que o cidadão garopabense seja bem atendido com um tempo determinado, porque o que me incomoda, e eu transito muito aqui, em frente aos correios, aos bancos, vejo muitas pessoas, tempos na fila, no sol, no vento, na chuva. Isso nos trouxe preocupação, nós propomos esse projeto de lei para que pudéssemos viabilizar melhor o atendimento ao público. Um projeto de lei municipal que visa diminuir o tempo de espera nas filas já foi sancionado pelo prefeito. A partir de agora, os usuários podem esperar até 20 minutos nos dias normais e até 30 minutos nos dias de pico. Os locais que descumprirem a regra poderão ser multados e o valor é de cerca de R$ 4.000. Eu acho muito bom, porque às vezes a gente não tem muito tempo para passar no correio, o horário de almoço é rápido, né? E aí é ótima essa lei. Apesar de recém-aprovada, os vereadores planejam alterações na lei, aumentando o valor da multa caso os estabelecimentos notificados pelo PROCON municipal não obedeçam à legislação. Além disso, pretendem diminuir de 120 para 60 dias o prazo para se adequarem, após comprovação de estarem demorando no atendimento. A demora nos bancos é comum, mas em Garopaba, a Agência dos Correios é campeã de reclamações dos usuários, principalmente nas redes sociais. Isso porque a maioria da população não tem acesso ao serviço de entrega de cartas e encomendas em casa, mas há quem discorde dessa demora no tempo de espera. Eu não tenho queixa com relação à minha experiência aqui. Já várias vezes eu tenho vindo usar o serviço do correio e, além do excelente atendimento, eu não tenho permanecido por muito tempo na fila. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis anunciou mudanças na forma como os postos devem divulgar o preço dos combustíveis para o consumidor. Agora, todos os estabelecimentos devem apresentar o valor do preço do produto com apenas 2 números após a vírgula. A medida já está valendo para todo o país. Quem não cumprir a nova regra poderá ser multado. Praticamente todo motorista no Brasil já deve ter se perguntado um dia: o que é aquele terceiro número após a vírgula no preço do combustível? Qual é a função dele ali? Então, esse número existe porque os donos de postos negociam combustível em metros cúbicos, que tem a presença dos 3 números após a vírgula. Para o consumidor comprar em litros e pagar com a moeda que tem 2 casas decimais após a vírgula, segundo a ANP, o terceiro número servia para que não existisse o arredondamento por parte dos postos, o que para a agência poderia gerar um benefício ao revendedor. Com a nova medida, o dono do posto decide como vai fazer o arredondamento do valor com a exclusão do terceiro número. Na realidade, para o cliente era um esclarecimento maior ao preço que ele está pagando, né? Porque como ele não era acostumado a ver essa última casa em nenhum outro comércio, então talvez visivelmente para ele está sendo mais claro o que ele está pagando. Neste posto, por exemplo, antes da medida estar valendo, a gasolina comum estava sendo vendida por R$ 7,18 e o 9 no final. Agora, o preço está R$ 7,18. Eles optaram por não arredondar para cima. Essa alteração deve acontecer no painel de preço, em placas e banners. Na bomba, o terceiro número pode até continuar, desde que permaneça fixado com o número 0. Como a gente compra combustível em quantidade muito grande, 10, 15, 20 mil litros, isso dá uma diferença. Mas o consumidor que acaba comprando 50, 100 reais acaba não acompanhando, então para ele isso não era correto apresentar. Então acho que foi correto essa informação de retirar a terceira casa, e hoje o correto nas bombas ainda vai acompanhar que a última casa sempre será o 0. No nosso caso aqui, antes a gente tinha um combustível que a última casa era o 9, foi retirado o 9 e foi deixado o 0, né? Para maior esclarecimento para o cliente, né? É no arredondamento que o consumidor deve ficar atento para a mudança. Em um posto que anteriormente cobrava R$ 7,189, ele pode passar a cobrar R$ 7,19 ou 18 centavos. Nessa simulação, com a forma anterior de preço, abastecendo R$ 100,
o consumidor recebia 13 litros 910 ml no tanque. Agora, se o arredondamento for para mais, a abastecida renderá 13 litros 908 ml, ou seja, menos combustível. Já se o arredondamento for para menos, ele receberá 13 litros 927 ml, uma diferença de 17 ml de gasolina a mais. Parece pouco, mas em grande quantidade o consumidor sai ganhando. É mais economia e mais facilidade de entender o preço na hora da compra. Com certeza é interessante, eu acho que o consumidor vai ter uma visualização melhor, né? Porque às vezes a gente fica confuso, tipo 7,99, 7, né, 0, se colocar o valor exato ali, eu acredito que o consumidor vai estar mais esclarecido, né? Se é para melhorar, tá valendo. A Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina recebeu um importante aliado ao incentivo às práticas tecnológicas e quase 6.500 computadores foram entregues a 311 unidades educacionais. 108 mil estudantes serão beneficiados. A entrega de quase 6.500 computadores para as escolas da rede pública estadual foi comemorada nesta semana na tribuna da Assembleia Legislativa. 311 unidades educacionais foram beneficiadas com investimento total de mais de 28 milhões de reais. Os novos equipamentos serão instalados nos laboratórios de tecnologia das escolas, onde são desenvolvidas ações complementares às atividades em sala de aula, incentivando práticas tecnológicas e qualificando o aprendizado dos estudantes. De acordo com o deputado Valdir Cobalcini, a ação da Secretaria de Estado da Educação é um passo importante na equiparação das escolas da rede pública às da rede privada. Com essas providências por parte do Estado, esta ação, dentre outras ações, colocam Santa Catarina, que é um estado de ponta da federação, também em relação à educação, eu acho que eleva o seu patamar em relação à qualidade de ensino. Então, por isso eu fiz este registro da retomada das entregas de computadores, que vai se estender para todas as regiões do estado, para todas as unidades escolares em Santa Catarina, do ensino fundamental, do primeiro ao novo ano, e que este exemplo também seja seguido pelos prefeitos municipais em relação à rede pública municipal de ensino e, obviamente, que o Estado também fará isso em relação ao ensino médio. No Macacu, um pescador teve o acesso ao seu rancho de pesca inviabilizado durante a construção da rodovia que dá acesso ao bairro. Ele diz que já tentou contato com a prefeitura diversas vezes e lhe foi sugerido que procurasse a empresa responsável pela obra. A rodovia que dá acesso ao bairro Macacu foi motivo de comemoração para muitos moradores, tanto pela facilidade de acessar o centro da cidade, quanto pela possibilidade de explorar turisticamente essa área tão deslumbrante. Entretanto, nem todos ficaram satisfeitos com o resultado da obra. O seu Janga tem um rancho de pesca há 15 anos aqui, mas faz 4 meses que não consegue ter acesso a ele. Foi durante a construção da rodovia que o acesso feito por ele para chegar aos seus barcos foi soterrado. Olha, eles fizeram aqui o asfalto, estouraram as pedras, não aconteceu nada aqui. A hora que vieram fazer as calhas, eles aterraram todo o meu acesso ao rancho, que eu não consigo descer aí, igual vocês estão vendo, certo? E o prefeito, eu falei com ele 5 vezes, ele me garantiu que ressarcia o que acontecesse, arrumava o acesso, e depois, no final, ele mandou falar com os caras da firma, e os caras da firma caíram fora. Disseram que vieram aqui, porque não sei o quê, levaram 4 taubas velhas, vou estar lá em casa, mas quebrou ali 16 taubas, está lá quebrada, a linha do rancho, que nós vamos descer, vamos ver, e estou aguardando até hoje. E eu vivo disso aqui, sou aposentado, mas tiro a maioria do meu sustento é daqui da pesca. Estou com a canoa trancada ali dentro, não tem como tirar. A nossa equipe se propôs a descer junto com ele e a descida é perigosa, especialmente para um senhor de 68 anos com um problema na coluna. O seu Janga diz que antes do aterro, até os seus netos desciam junto com ele, mas hoje, infelizmente, o seu caminho está inviabilizado. Sim, eu quero que ela faça o acesso, se não quiser fazer, pode me pagar, vem aqui que a gente faz um acerto, eu pago, né, uns caras para me ajudar a fazer isso aqui,
e eu faço a parede do carro, mas quero que, porque eu não vou fazer de graça, né? O que eles quebraram, eu preciso que ou a prefeitura faça, ou vem aqui, me dá dinheiro, faz um cálculo, ó, é tanto, te dou outro dinheiro e eu pago e vou fazer. Só porque eu quero e eu preciso, agora vem a tainha, eu quero pescar. Ó. Em nota, a Prefeitura afirma que o Seu Janga recebeu diversas tábuas da empresa responsável pela obra e que irá realizar a abertura do caminho nas próximas semanas, após a conclusão dos trabalhos. A nota do Executivo Municipal diz ainda que, em hipótese alguma, quer prejudicar o Seu Janga, o ofício e o sustento da família dele, e mantém o diálogo aberto para que uma solução possa ser concretizada o quanto antes. Em Ibituba, uma feira cultural valoriza o talento das mulheres que precisam conciliar a maternidade com o empreendedorismo. A terceira feira cultural promovida pelo projeto Mães Empreendedoras recebeu mais de 700 visitantes na tarde do último sábado, 7 de maio, e movimentou o bairro Ibiraquera, em Ibituba. A feira foi realizada em uma estrutura montada com praça de alimentação e espaço kids, deixando o ambiente convidativo para o convívio familiar. O evento contou com 51 expositoras locais, 9 apresentações artísticas, oficinas criativas e brincadeiras para a criançada. O ponto alto do evento foi a apresentação do espetáculo Circo da Perolinha, onde adultos e crianças lotaram a plateia e deram boas gargalhadas. A próxima edição do evento irá ocorrer no dia 11 de junho e já na primeira semana de inscrições conta com mais de 60 expositoras inscritas. Mais informações no Instagram, @mãesgaropaba. E agora, chegou o momento do resumo esportivo. Tem atleta da região se destacando na natação. Resumo esportivo de hoje começa com destaque das piscinas de Tubarão. Anote o nome dessa fera, Pedro de Medeiros Fernandes. Ele embarcou na última quinta-feira para sua primeira viagem internacional, integrando a seleção brasileira escolar. E o destino é a região da Normandia, na França, onde ocorre entre os dias 14 e 22 de maio uma das maiores competições escolares do planeta, a Gymnasiade. As especialidades do Pedro são as provas de nado borboleta de 50 e 100 metros. O atleta de Tubarão entra na piscina nos próximos dias 17 e 19 de maio. E a gente aqui fica na torcida para que ele possa conquistar ótimos resultados. A partir deste fim de semana, o município de Garopaba recebe o maior campeonato regional de futebol 7 de Santa Catarina. E parece que os jogos iniciam já na manhã deste domingo. É isso mesmo, Eduardo? É isso mesmo, Marcelo. A Copa Garopaba Greenwind Club começa já nesse domingo e eu estou aqui com o presidente da Liga Sul Catarinense de Futebol 7, o Otávio De Carli, que vai trazer mais informações. Já agora, nesse domingo, tem bastante jogo, né, De Carli? Nesse domingo começa, né, a 8ª edição do Copa Garopaba, né? Nós que venhamos de um jejum de 2 anos, né, por causa da pandemia, né, a última foi em 2019, então o pessoal está sedento, né, pelo Copa Garopaba, uma competição que já é uma tradição na nossa região, né, e esse ano com um recorde de participantes, né, na categoria adulto, né, que esse ano 32 equipes divididas em três divisões, né? Vai se dividir em primeira divisão com 10 equipes, segunda divisão com 12 equipes e a terceira divisão com 10 equipes, né? É uma competição que vai se estender por 9 domingos e mais a final da primeira divisão na sexta, esse ano com uma atração inédita, né, que é a preliminar da competição. Ela se dará por um jogo festivo, né, com os Masters do Avaí contra os Masters do Figueirense, né? Grandes craques do passado recente farão essa preliminar, né? E logo depois teremos a finalíssima do Copa Garopaba, né? Uma competição super esperada, né? Esse ano passam de 600 atletas inscritos só na categoria adulto, né? Lembrando que o Copa Garopaba
ele é dividido em 9 categorias, né? A gente tem o Copa Garopaba a partir do Sub-7, né? São 4 categorias de base, Sub-7, Sub-9, Sub-11 e Sub-13. Aí depois o feminino, o cinquentão e as 3 divisões do adulto. Os jogos acontecem sempre aos domingos, certo? Sempre aos domingos, a partir das 8h30 da manhã, né? Os 2 primeiros jogos são da 3ª divisão. A partir daí entra a 1ª divisão e finaliza, né, com 6 jogos da 2ª divisão. Isso todo domingo. A primeira fase são 6 domingos, né? E daí depois passamos para os mata-matas, né? Que são as quartas de final, semifinal e final. E o público está convidado a chegar? Onde que é o local lá? Dá para o pessoal se aconchegar? Legal para torcer pelos times? Sim, a tradição sempre foi de casa cheia, né? Começa que são 600 atletas no domingo, né? E aí tem os familiares, né? É uma competição muito bacana. A disciplina acima de tudo, né? A gente pode ir com a maior segurança possível, né? A gente vê crianças, né? Famílias inteiras acompanhando o Copa Garopaba. É garantia de casa cheia sempre. E a importância desse evento vir aqui para a cidade, né, que já está nessa 8ª edição, a visibilidade que traz para o futebol daqui, né, como é que tu enxerga isso aí? Sem dúvida, né? O G7 ele veio trazer o futebol 7 de forma federada, né, para Garopaba. É o maior campeonato regional do estado, né? Maior que inclusive o de Florianópolis, né? Hoje Garopaba pode se orgulhar da competição que nós temos, né? E com isso, sendo uma competição federada, a prefeitura apoia, né? E apoia com muita segurança, porque sabe que é resultado de sucesso, né? Essa competição. E o G7, falando em estrutura, né, tem a melhor quadra do estado, né, isso via federação, e com certeza está entre as 3 melhores do país, né. Aí, legal, ó. Então, não deixe de conferir, todo domingo tem a Copa Garopaba Greenwin.club acontecendo a partir deste dia 15, e aí segue mês de maio, mês de junho. A tabela do campeonato a gente pode encontrar nas redes sociais, lá do G7, no site também da Liga, né? Sim, no site da Federação Catarinense de Futebol 7, né? Esse ano também a gente tem o primeiro curso de formação de treinadores, né? Que vai acontecer amanhã. Então, todo treinador que dirige uma equipe na competição, ele é obrigado a fazer esse curso, né? Para poder dirigir a equipe de dentro da quadra, né? Eu acho que a gente está trabalhando em passos largos, né, para novos voos logo, com certeza. É isso aí então, Marcelo. Eu vou voltar contigo, e o pessoal que quiser mais informações continua acompanhando o Pix Notícias, que toda semana a gente vai estar atualizando a Copa Garopaba de Futebol 7. Obrigado, Eduardo. E agora chegou o momento do comentário político. Já está aqui comigo o jornalista Tiago Pereira. Nessa semana, o pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que não haverá teto de gastos em seu eventual governo. Isso não é um perigo para as contas públicas, Tiago? Sim, Marcelo, bota perigo nisso. O que o pré-candidato quer é um cheque em branco para sair gastando dinheiro do pagador de impostos. Olá para você e para a audiência qualificada da Pix TV. A proposta de gastar sem limites, nós já tivemos exemplo e sabemos no que deu. Dinheiro do povo brasileiro financiando ditaduras aqui na América Latina. O Brasil não pode permitir que isso aconteça novamente. O teto de gastos limita as despesas do governo federal com base nos valores do ano anterior corrigido pela inflação. A medida foi aprovada pelo Congresso em 2016 e tem validade de 20 anos. Uma medida necessária, já que é inadmissível que não se tenha um freio nas despesas da União. O que precisamos é justamente o contrário, reduzir o tamanho do Estado e, por consequência, as despesas.
A desculpa do ex-presidente, ex-presidiário e agora ex-condenado, que seria para investir em educação, é pura enganação. Basta lembrar os anos de corrupção e o estrago que as administrações petistas deixaram como herança para o Brasil. Volto a dizer, isso não pode acontecer novamente. E os poderes precisam de limites. Se é democracia que somos, é democracia que nós queremos, não ditadores que desrespeitam as decisões soberanas e tiram da própria cabeça ideias infundadas. Afinal, um pré-candidato não pode prometer aquilo que não conseguirá cumprir. E certamente o teto de gastos foi necessário ser criado para estancar, principalmente, a criação de novas despesas desnecessárias. Marcelo. E o ministro Alexandre de Moraes volta a interferir no Poder Executivo. Desta vez, suspendeu parcialmente 2 decretos que reduzem alíquotas do IPI. A decisão foi um pedido da bancada do Amazonas, alegando que a decisão prejudicaria o modelo da Zona Franca de Manaus. A decisão foi correta? Claro que não. Só no Brasil, onde os parlamentares se manifestam contra a redução de impostos. Claro que a decisão não poderia vir de outro partido, o Solidariedade, que parece não ter a mínima solidariedade ao povo brasileiro e é contra a redução de impostos. O próprio ministro Paulo Guedes disse e não mandou dizer que o correto seria o Brasil extinguir com o IPI. É redução na produção, menos impostos para a indústria e, claro, produto mais barato na ponta. Quando mais conseguirmos produtos produzidos no próprio país, mais investimentos. Ou será que o Solidariedade tem preferência que o Brasil importe mais mercadorias? Como reduzir em 25% e 35% o imposto pode ser ruim? Com essa decisão, o governo federal quer, claro, além de baixar o preço na ponta, ou seja, no bolso do consumidor, igualar a produção nacional, colocar o país, todos os estados aí no mesmo patamar. E isso está diretamente ligado às práticas de liberdade econômica, tendo em vista, por exemplo, que se analisarmos um determinado produto, por exemplo, fabricado no Rio Grande do Sul, vindo para Santa Catarina, será mais barato que o mesmo produto vindo do Amazonas, já que a distância é maior. Hoje, os produtos produzidos lá têm vantagens, ajuda obviamente aquela região, mas até chegar aos demais estados há um incremento muito grande, fazendo com que por muitas vezes a importação seja mais vantajosa. É preciso, portanto, parar de mimimi, pensar em práticas mais competitivas e mais vantajosas e que beneficiem principalmente a população, não apenas parcela ou determinados grupos econômicos. Há muitas empresas com grande potencial em todas as regiões, mas infelizmente a carga tributária esbarra, ou seja, emperra o avanço. E esse, quem sabe, pode ser um passo fundamental, o passo que falta. Mas para isso é preciso reverter a decisão de Alexandre de Moraes e prevalecer a escolha do presidente Jair Bolsonaro, pois ele sim foi eleito para nos representar. Por hoje é só, Marcelo, eu volto, portanto, aí na próxima semana. Obrigado, Tiago, e o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação 24 horas no canal 11 do TMW Pix e nossos parceiros que distribuem nosso canal em todo o país. Acompanhe nossas reportagens e também as novidades da nossa programação em nossas redes sociais. Obrigado a você pela companhia e até a nossa próxima edição.